Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é correto disciplinar membros da igreja que estão passando por problemas, por pecado, enfim, que tiveram algum tipo de coisa dessa natureza? A lição de hoje vai exatamente falar a respeito disso. A lição de número 8, o tema é a disciplina na igreja. Eu e o pastor Adolvilson estamos aqui nos estúdios do CETADB para esta pré-aula. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Senhor pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos, e pensa num assunto super interessante este de hoje, viu? Com certeza. E aí há aqueles que são favoráveis à disciplina na igreja e também aqueles que são contrários à disciplina na igreja. Mas nós vamos tratar abertamente a respeito desse tema, usando, o conteúdo desta lição que o pastor José preparou para nós aqui, que está na lição de número 8, cuja aula será ministrada presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2024. Veja que essa semana já caminhamos para a última aula da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre, já o segundo mês. E eu quero já dizer para os irmãos que você já pode se antecipar. A CPAD já está disponibilizando as lições do segundo trimestre. Você se organize aí com os seus alunos, ou com o superintendente da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, com o pastor na igreja, e entre em contato com a CPAD, faça o seu pedido das lições e vamos juntos estudar a palavra de Deus para cumprirmos aquilo que está na Epístola de Pedro, a segunda Epístola, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos lá, a lição de número 8, a disciplina na igreja, o textuário da lição, está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 5, que diz o seguinte: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. É o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 5, que também faz parte da leitura bíblica em classe. A verdade prática diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Vamos então, meus irmãos, acompanhar aí a leitura bíblica em classe com o pastor Adolvilson. Tome a sua revista, a sua lição, e se você não tem a lição, você pode também acompanhar a leitura através da sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 13. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Maravilha, esta leitura bíblica em classe da nossa lição de número 8, quando estaremos estudando sobre a disciplina na igreja. Os objetivos da lição, que está dividida em 3 tópicos, No primeiro deles é mostrar a necessidade de disciplina na igreja. No segundo é destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e refletir a prática do pecado, ou repelir a prática do pecado. E no terceiro tópico, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. É o que nós estaremos estudando nesta lição. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta aula,
São os hinos de número 4, o hino de número 33 e também o hino de número 153. Fica aí a sugestão dos hinos para serem entoados no devocional da nossa Escola Bíblica Dominical, quando estaremos estudando esta lição de número 8. O pastor Adolvilson trará agora também a definição da palavra-chave disciplina. Muito pastor bem. Adolvilson, vamos lá. Amém. Quando nós falamos em disciplina, nós estamos falando em correção, tá? E correção significa regenerar, restaurar, emendar. Disciplina eclesiástica, nessa questão de disciplina eclesiástica, no que tange a igreja, é um plano amoroso de Deus para restaurar os cristãos que cometeram pecado. O significado de disciplina na Bíblia está relacionado ao processo de aprendizado, correção e orientação que Deus oferece aos seus seguidores. A disciplina na Bíblia não é apenas um castigo, mas sim um meio de crescimento espiritual e fortalecimento na fé. Medidas tomadas por uma congregação para confrontar e corrigir um membro que cometeu alguma falta. Então está aí essa questão. Disciplina. Muito bem, maravilha. Feito essa definição, vamos aqui introduzindo, não é, a nossa lição de hoje, porque estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora a disciplina seja muito necessária, como uma prática cristã, ela vem sendo esquecida e também, em algum caso, ela está sendo negligenciada. Uma igreja que não corrige os seus membros perdeu a identidade, não passando de um mero grupo social. E é importante a gente destacar que igreja não é uma associação recreativa, não é? O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão, ou com o testemunho ineficaz. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo de caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa é exatamente o que nós estaremos estudando a partir deste primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. E o subponto primeiro, pastor Adolvilson, é exatamente esse: Deus é santo. Santo. O tópico 1 e o subponto 1, essa santidade de Deus não está na lição, se refere à pureza e retidão de Deus. Se nós servimos a um Deus santo, separado, Ele exige de nós também a santidade, né? Está aí na nossa lição. Santidade é um dos atributos, ou seja, qualidades inerentes de Deus. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, lá em Levítico 11:45, não é? Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Agora, a exigência de Deus como santo é que o seu povo também seja santo. E para isto, pastor, é necessário sempre a igreja ser disciplinada. Quando nós falamos da igreja, claro, nós estamos inseridos aí no contexto da igreja. É o filho, é o pai que corrige o filho quando ele erra. E nós entendemos que quando o pai não corrige, esse filho vai dar trabalho mais tarde. Então é uma maneira de corrigir, não é? Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus e diz lá: santificado seja o teu nome, lá em Mateus capítulo 6, não é? E versículo 9. E eu trouxe aqui, pastor, com relação a santificado seja o teu nome, a palavra santificar significa tornar ou pronunciar santo. O nome de Deus é essencialmente santo. E o significado dessa petição é: seja teu nome celebrado, venerado e estimado como santo em todos os lugares e receba de todas as pessoas a devida honra. Então, essa questão da santidade de Deus, não é? Ele exige a santidade do seu povo. E como corrigir como disciplinar? Aí que nós vamos aprender hoje nesta lição tão importante, ao meu ver. Quando Deus se faz presente na a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
porque sou homem pecador. Olha aí, ausenta-se de mim. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus, olha o que está aí, deixa de ser reconhecido. E eu trouxe aqui também, pastor, o atributo de Deus mais citado em sua palavra é a santidade de Deus. A palavra santo aparece na Bíblia cerca de 700 vezes, o verbo santificar em suas variações. Aparece mais de 200 vezes. Todas as vezes que essas palavras são usadas, referem-se ao próprio Deus, ou são a Ele relacionadas. Então a santidade de Deus é expressa em toda a Bíblia. Por isso, esta exigência de nós sermos também separados para a glória do nome dele. Prosseguindo então, a igreja é santa. Diz a lição assim: Deus é santo e a igreja também deve ser. Porque o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz: Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado, que é exatamente o significado para esta santidade, é separação do mundo do pecado. Na verdade, a palavra grega agios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Então, consideremos que Deus é santo, que a igreja é santa e aí o subponto 3, pastor Davilson, quando uma igreja não disciplina, agora, considerando que Deus é santo e que a igreja também deve ser santa, nós temos esta abordagem quando a igreja não disciplina. Pois é, aí é o tópico 1 e o subponto 3, se a igreja como corpo de Cristo não é, deve ser santa, 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós como templo, né? E ali tem mais um texto para complementar essa passagem aqui. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também, lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Veja bem, pastor, se Deus é santo, nós comprovamos isso, e Ele habita em nós, consequentemente Ele exige a santidade, né? A santidade faz parte da identidade do cristão. Efésios 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, ou seja, santos. Sempre na Bíblia são chamados de santo aqueles que aceitaram a fé. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Ou seja, a pessoa erra, a pessoa peca e não chama atenção, não disciplina esta pessoa. A igreja vai sofrer consequências graves, né, no seu contexto geral, pastor. Isso é fato, isso é realidade. E hoje, eu creio que todos nós temos conhecimento, estamos acompanhando, nós estamos envolvidos aí com várias igrejas devido ao curso teológico, nós observamos que esta palavra disciplina não existe mais, pastor. Com certeza. A gente não ouve mais falar, olha, a pessoa errou, está em disciplina, vai ficar lá por algum tempo, enfim, até ser recebida novamente. Então, não existe mais isto. E a igreja está sofrendo as consequências. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal, ou seja, ele erra, está tudo bem, ele está inserido ali no rol de membros somente, né? Mas não inserido no corpo de Cristo, está ali, ele errou e fica por ali e está tudo certo. Na verdade, esses adjetivos revelam o fato de um crente indisciplinado, claro, que não tem disciplina, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Se a pessoa erra e não existe uma correção, automaticamente ele vai errar de novo e achar que está tudo certo. Isso aí, exatamente. Achar que é normal, né, viver numa vida de pecado. E até porque as pessoas que não são da igreja vão ter a ideia de que estar na igreja e estar no mundo é a mesma situação. Isso aí. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Temos que entender isso, que existe esse ponto entre sagrado e profano. E quando estamos na presença de Deus, Deus Santo, Ele exige de nós
uma separação, essa santidade diante dele. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Você veja, uma igreja influenciada pelo mundo. Ou seja, é um grupo social, conforme o senhor falou aqui no começo. É um grupo que está ali e de repente a pessoa participa do culto domingo, está tudo bem, durante a semana ele pratica o que ele quiser da vida, não tem limites e não é disciplinado. Ou seja, quem é que vai sofrer com isso? O corpo de Cristo, a igreja. Depois nós vamos comentar sobre isso aí, pastor. E uma pessoa em pecado afeta toda a igreja. Muito bem, é importante, irmãos, nós entendermos essa questão, porque assim, ó, há pessoas que dizem, mas todo mundo peca, todo mundo erra, por que todos não são disciplinados? Porque na verdade, irmãos, tem pecados que são para a morte e tem pecados que não. Veja o texto da primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo de número, eu vou ler a partir do 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore, porque toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Então há uma diferenciação, porque há pecados que trazem escândalo para a igreja. Casos de adultério, casos de roubo, né? Esse tipo de coisa gera escândalo para a igreja. A igreja fica maculada dentro da sociedade. É bem fácil de você entender isso aí quando um caso desse ocorre em uma igreja. E aqui vamos colocar especialmente em cidades que são pequenas, que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Isso ocorre na cidade e a igreja fica numa situação difícil até para evangelizar, porque quando chega para evangelizar alguém que não é crente, o indivíduo vai pensar, poxa, mas lá na igreja está acontecendo isso, por que eu vou para a igreja se no mundo também as coisas acontecem assim e tudo fica encoberto? Por isso é necessário que haja disciplina para que esse tipo de pecado seja corrigido, as pessoas que o cometem sejam corrigidas e também para que a sociedade, uma vez tomando conhecimento, sabe que na igreja existe um princípio de autoridade que é exercido, não é, segundo a palavra de Deus. Encerrando então este primeiro ponto da nossa lição, santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade de disciplina na igreja. Santidade, separação do pecado. E até porque aquele que peca precisa ser disciplinado para que depois ele possa gozar da liberdade que é em Cristo. Uma vez que não seja disciplinado, ele vai estar dando ocasião para que o diabo o acuse em todo o tempo. Então, essa é uma necessidade da disciplina. Nós vamos para um intervalo e retornaremos falando a respeito do propósito da disciplina bíblica. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Glorificamos a Deus
por esta aula maravilhosa. A disciplina na igreja é o assunto desta lição de número 8. E eu quero dizer para você que ainda não está inscrito no nosso canal CETADB no YouTube, que você se inscreva. Também nós temos uma página no Facebook, EBD Apucarana, onde nós passamos informações a respeito da nossa escola bíblica aqui na igreja sede em Apucarana. E você pode curtir ali a nossa página e estar acompanhando os trabalhos que aqui são realizados, não é? Com certeza será de grande valia também para a sua vida. Pastor Edovilson, manter a honra de Cristo é o primeiro subponto aqui quando nós falamos a respeito do propósito da disciplina bíblica. Tópico 2, o subponto 1. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Lá em Romanos 2 e 24, está assim, ó. 2 e... Eu marquei aqui, pastor, do 22, para entendermos o contexto, né? Romanos 2 e 22. Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? 23. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? E o 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, os judeus. Ou seja, os judeus falam, não pode fazer isso. E faziam. E não tinham preocupação realmente com a santidade de Deus. E veja bem, se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. A pessoa erra. É aquilo que o pastor falou, vamos participar do culto, mas a pessoa que está convidando, ele tem uma vida... não é totalmente fora da direção de Deus. A pessoa não vai aceitar esse convite. Aliás, a nossa maneira de viver é a pregação do evangelho que todo mundo está vendo, né, pastor? Onde é que nós estivermos. Agora, veja bem, no caso da igreja de Corinto, onde um de seus membros adotou um comportamento flagrante, pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja. Condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Veja bem lá, primeiro eu quero ler aqui, a partir do versículo 1, para entendermos essa questão que estava acontecendo na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Olha aí. Pior do que o incrédulo, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Versículo 2, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso, ou seja, disciplinar. Eles não estavam aí, sabiam do erro, sabiam do pecado e está tudo certo. Aí o apóstolo Paulo vem chamar a atenção, não é? Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra no julgamento divino. Ou seja, a consequência virá para o erro. Lá em 1 Coríntios 11, 27 a 34, diz assim, portanto, 1 Coríntios 11, 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora, examine-se, o 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma e beba do cálice. E o 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, ou seja, vai vir o juízo, vai vir o julgamento. E o versículo 30, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós, o versículo 31, nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Tá? O fato aqui, pastor, que temos que entender que a pessoa que vive em pecado, o juízo consequentemente virá. Isso é fato, isso é uma realidade. Se o pastor, se o líder da igreja, conhecendo pessoas que estão em pecado e não disciplinar, ele vai também responder sobre isto. Não tem dúvida porque disso. Ele vai responder sobre a alma. Ele é um arauto, ele tem que proclamar a verdade bíblica. Exatamente. E ele é responsável pelas almas. A responsabilidade é grande. Então eu penso comigo, a liderança, olha o que pesa sobre os nossos ombros, aqui ninguém está apontando o dedo para ninguém, mas olha o peso de responsabilidade que pesa sobre a liderança quando sabe alguém está no erro, mas não disciplina, não chama para conversar.
devido a muitos motivos. Hoje eles não estão, conforme nós falamos no começo aqui, não se ouve mais falar, a pessoa ficou em disciplina por tantos meses. E antigamente, pastor, não antigamente, que eu não sou assim tão velho, mas a pessoa era disciplinada e tinha que permanecer nos cultos para ser recebido, senão não era recebido. E era até algo que não cabe para o dia de hoje. Era chamado lá na frente, a pessoa está sendo disciplinada por isso. Hoje não cabe, claro, isso, nós entendemos, o contexto é outro. Mas veja bem como que está mudando, o pastor disse no começo, a igreja está perdendo a sua identidade. Olha, algo também que me ocorreu agora aqui, assim, aqueles que defendem uma vida bem liberal, eles mas nós não podemos julgar os nossos irmãos. Na verdade, não é uma questão de julgamento a respeito da vida, da prática de vida de cada um, mas é uma confrontação com a verdade bíblica, porque quem julga na verdade é Deus, e o julgamento está na sua palavra. Não é? Deus não vai julgar ninguém por conta de alguma coisa que a sua palavra já não tenha prescrito anteriormente, antecipadamente. Então, tudo aquilo que está na Bíblia serve de parâmetro para que, por meio dela, possamos exortar aquele que vive no caminho do erro. É esse o sentido, não é a questão de julgar. Porque alguém vai dizer, mas a Bíblia diz, ninguém julgueis. De fato, mas aqui nós estamos apenas confrontando o modo de vida de alguém com aquilo que a palavra de Deus reprova. E se a palavra de Deus reprova, fique certo que o próprio Deus, usando aquilo que o próprio Deus reprova, há de emitir juízo, porque Deus não vai aliviar para ninguém, uma vez de que a sua palavra já está orientando, não é? Já tem prescrição anterior. Se a palavra de Deus está orientando, olha, o caminho é esse, andai por esse caminho, fugir do erro e tal, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já temos os sinais na Bíblia a respeito de como devem ser as nossas vidas. Então nós usamos a própria palavra para confrontar aquele que está no erro, para que ele corrija, convirja a sua vida, não é? No sentido de mudar a direção, mudar o caminho e andar de acordo com a palavra de Deus. Esta, então, é este primeiro subponto aqui da nossa lição, que a disciplina bíblica tem esta conotação, esta função, que é manter a honra de Cristo. Mas o segundo aspecto que nós temos aqui é frear o comportamento pecaminoso, ou seja, qual é o propósito da disciplina bíblica? No segundo aspecto que temos é exatamente isso, frear o comportamento pecaminoso. É um outro propósito da disciplina cristã que está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso, ou seja, a pessoa está andando no erro, você aplica a disciplina exatamente para que a pessoa reflita, pense na sua vida errada, convirja, mude de direção e aí então, com isso há essa ideia, não é, de se interromper um comportamento de pecado. É por isso que o pecado é algo extraordinariamente contagioso e que pode se alastrar com grande facilidade. Veja a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, não é? O texto do versículo de número 6, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 5 e 6, diz assim, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, um pensamento pecaminoso. É como a história que a gente sempre usa quando a gente fala de uma batata estragada dentro de um saco com outras batatas, não é? Vai estragar todas as demais, desde que você tire aquela que está estragada. Isso acontece com outras frutas, não é? Também. Quando uma está estragada, vai se alastrando e acaba estragando as outras. E é isso também que acontece em nossas igrejas. Se alguém que vive na prática do pecado não recebe correção, não recebe disciplina, outras pessoas acabam sendo tentadas a viver da mesma forma, uma vez que aquele primeiro não recebeu nenhum tipo de correção. Porque, na verdade, um estraga os demais. Então, a disciplina também tem essa função, frear um comportamento pecaminoso. Um terceiro aspecto destacado aqui na lição é não tolerar a prática do pecado. A disciplina bíblica também tem esta função, que é não tolerar
a prática do pecado. Exatamente. Tópico 2 e o subponto 3, em 1 Coríntios 5, nós acabamos de mencionar lá, não é? O apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estava adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros, né, que está envolvido com a madrasta, lá em 1 Coríntios 5, 1 e 2. Então, a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Quem dera nós tivéssemos isto em evidência na nossa vida ministerial, todos nós como obreiros e dirigentes e líderes das igrejas. Vou ler de novo. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. E é interessante, pastor, que nós comentamos alguns minutos atrás sobre o pecado de uma pessoa. Lembra do pecado de Acã? Quando eles chegaram, passaram o Jordão e investiram sobre Jericó, venceram a cidade de Jericó. E a ordem foi dada por Deus, que enfim era para guardar o ouro e a prata consagrados ao Senhor. Mas teve um camarada que foi lá em Jericó e guardou, não é? Uma capa babilônica e ouro e prata, enfim. Aí a segunda investida era a cidade de Ai. E olharam para a cidade de Ai, mas a cidade é muito pequena. Nós vamos aí com poucos soldados. Foram e saíram acovardados, derrotados para a cidade de Ai. Mas por quê? Alguém estava desobediente e era esse camarada aí, o Acã, não é? Esse Acã aí arrebentou com toda essa questão, influenciou em toda a nação. Veja bem que o pecado dentro da igreja, ela afeta a igreja. Não seria, pastor, hoje a colocação, por que é que Jesus hoje não realiza mais as curas? Será que é porque ele perdeu o poder? Claro que não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com certeza. Por que não há batismo no Espírito Santo? Será que não existem pecados que devem ser disciplinados no corpo de Cristo? Então, há algo de se pensar. Claro que o pastor falou, ninguém é perfeito. Nós pecamos, mas não somos dominados pelo pecado, claro. Mas tem coisas aí que está evidente e não estão resolvendo essa questão, disciplinando, tá? Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso na igreja e nem fora dela. Mas tenho contra ti, não é? O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Lá em Apocalipse 2 e 20. Essa Jezabel aqui não é aquela do Antigo Testamento, de Reis. Agora, uma explicação desse versículo é importante. Esse versículo de Apocalipse 2, 20... é uma representação direcionada à igreja de Tiatira por tolerar, é o que estava acontecendo, uma mulher chamada Jezabel que ensinava e seduzia os servos de Deus a praticarem prostituição e idolatria. É um alerta para os cristãos, não é? Que estejam atentos às influências negativas, que se mantenham fiéis aos princípios bíblicos. Ou seja, estava ensinando a andarem contrário à vontade de Deus, e estava tudo certo, ninguém falava nada. Não existia disciplina, e isso é um perigo grave. Muito bem, deixa eu só fazer um adendo aqui, irmãos. É assim, alguém pode estar pensando, mas os senhores, me referindo a mim e ao pastor Adolvilson, são pastores e estão falando a respeito dos membros. De forma alguma nós queremos aqui deixar a conotação de que tudo que nós estamos falando aqui diz respeito apenas aos membros da igreja, porque há obreiros que também não valem nada. Não é? Sem pôr pano quente. Nós temos obreiros que vivem no erro, vivem no engano, estão na prática do pecado, são casados e têm relações extraconjugais. Nós temos obreiros que estão roubando a tesouraria da igreja, estão se apoderando dos patrimônios, dos bens da igreja. Nós falamos na aula recente a respeito de organismo e organização. Nós temos obreiros que adquirem patrimônios para a igreja com o dinheiro da igreja, mas na hora de escriturarem ou de registrarem esses patrimônios, quer imóveis ou móveis, carros, enfim,
coloca no seu nome pessoal e depois gera um problema muito sério para a igreja. E isso tudo, meus irmãos, é sim caso de disciplina, é caso de exclusão. Nós estamos vivendo um problema, e aqui eu quero falar isso abertamente porque me sinto com liberdade para isso, de pastores que estão vivendo no pecado, são adúlteros, e ao invés de serem excluídos da igreja, ao invés de receberem uma justa disciplina, eles são mudados de uma igreja para outra, como que se a mudança de uma igreja para outra resolvesse os problemas. Eu conheço o caso de pastores que eram adúlteros em uma igreja, em uma cidade, foram mudados para outra cidade, e lá para onde foram também adulteraram, também desviaram recursos da igreja, e depois foram mudados para outra cidade, e lá também cometeram o mesmo problema, porque na verdade, aonde está a carniça, ali também ajuntam-se os abutres, ou seja, os carniceiros vão atrás. De onde está a carniça. De fato que, para que haja uma verdadeira correção, há necessidade de que haja disciplina. O que tal pratica precisa ser disciplinado para que haja correção. Uma vez que não haja correção, outros também serão levados ou tentados a fazerem da mesma forma, sob o pretexto de que o fulano fez e não foi disciplinado, então eu também vou fazer, porque não vou ter disciplina. E infelizmente o que nós temos observado no ministério é que, como prêmio do pecado, o indivíduo acaba mudando de igreja, ao invés de perder a igreja, de perder os benefícios que é dado a este tal. Então é importante que se diga, como diz o popular, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Nós não podemos ser parciais, temos que agir com imparcialidade. É a mesma regra para todos, porque o problema é que se o indivíduo é amigo do rei, o tratamento é diferente. E isso não pode ser assim. Inclusive na igreja, se o indivíduo, membro da igreja que está lá, é amigo do pastor e cometeu pecado, não pode ser colocado o pano quente porque é o amigo do pastor, porque é de uma família nobre da igreja, porque é de alguém que tem muita posse e que a sua contribuição é alta na igreja. Não pode haver parcialidade. A mesma regra que se aplica a um tem que ser aplicada a outro, e de forma que o indivíduo que está em pecado precisa de correção, porque senão vai ser bastardo, não é filho. E Deus, diz o texto da leitura bíblica que nós fizemos inicialmente, Hebreus, no capítulo de número 12, não é? Deus, ele, diz o texto assim, olha, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se estáis sem correção, diz o texto, então não sois filho, mas um bastardo, e nós somos filhos. Então, aos filhos, Deus corrige. Encerrando aqui o tópico 2, o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Se não houver disciplina, a coisa fica frouxa e a igreja perde a sua relevância. Vamos para um intervalo, retornaremos falando a respeito do tópico 3 da nossa lição, as formas de disciplina na igreja. Já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério,
Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Muito bem, amados irmãos, as formas de disciplina da igreja é o tópico 3 da nossa lição. Pastor Adovils, vamos lá. A disciplina como modo de correção é o primeiro subponto aqui desse tópico 3. Tópico 3, subponto 1. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. Então não é ideia de homem, não é ideia de pastor, é Deus quem diz. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. É corrigido, porque filho há a quem o pai não corrija. Se o pai ama o filho, ele vai corrigir o filho. Assim é Deus para conosco. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Voltando àquele assunto, ninguém é santarrão que nunca precisou de correção ou disciplina. Nós precisamos, somos seres humanos. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não é filho. Lá em Hebreus 12:8 diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Então Deus é o nosso Pai e Ele nos ama, e quando erramos, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos disciplinar para andarmos novamente no caminho que deve ser andado. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. De repente ele estava lá com os gentios e tal, de repente chegam os judeus, né? Ele debanda e vai para lá, falou, opa. Aí Paulo chama a atenção dele, foi corrigido na hora. Tipo, tinha duas caras. Exatamente. Rapaz, tem obreiro assim hoje em dia? Tem, acho que deve ter, viu? Você conhece algum? Rapaz, eu vou falar para você, faltam dedos nas mãos e nos pés para contar os falsos que eu conheço. Falsos, aqueles que são amigos por conveniência. E não se engane, tá? Esse tipo de coisa está cheio de gente desse tipo nas nossas igrejas. E que dizem que são crentes. Eu até trouxe aqui, pastor Gálatas, é o texto que está na nossa lição, Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, não é? Versículo 13, e os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi, versículo 14, que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Então houve esse embate ali entre os dois, essa correção. Muda de vida, muda de situação aí. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Isso é fato. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Pastor, o foco também desta lição, a disciplina é exigida por Deus? Sim, porém com amor, com mansidão, não é por vingança. Porque tem muita gente, errou, tá vendo agora? Então, olha aí, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, a disciplina, que fique bem claro, deve ser aplicado com amor a essas pessoas. Com certeza. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Para que não caia. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo.
O subponto 2 aqui, desse terceiro tópico, falando sobre as formas de disciplina na igreja, é a disciplina como modo de exclusão, ou a maneira, não é, que nós temos, deixa eu corrigir, a disciplina como forma de restauração. A palavra catartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar. É usado em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, entre aspas, né, os remendos nas redes de pesca, a maneira como os pescadores pegavam as suas redes, quando elas estouravam, não é, para fazer ali os remendos, os reparos. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja de fato restaurada ao seu estado anterior de bem-estar com Deus, ou seja, para que ela continue vivendo em paz com Deus. E desta mesma forma, ou é desta mesma forma, que a rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, nesse aspecto, nós dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido. Não é arrebentar com aquele que está ferido, mas é promover os meios para que o ferido possa ser restaurado, conforme a instrução que o apóstolo Paulo passou à igreja em Corinto para que restaurasse o faltoso à comunhão. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, traz esta referência. Eu acho que é importante a gente ler. Pode dizer, pastor. Pastor, essa é interessante que esse catartizo era uma palavra encontrada aí na literatura grega médica, que significa restaurar o osso quebrado. Então veja bem que a restauração daquele que se quebrou, né, no pecado, abandonou, enfim. Então essa restauração é um processo de restauração de um osso quebrado, tem esse sentido também esta palavra. Então o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versículos de 5 a 8 dizem assim, ó: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo está se referindo aqui àquele que pecou e que a igreja deve, na verdade, envolver aquele que pecou de amor para que ele se sinta novamente reintegrado à igreja, ao corpo de Cristo. Esta é a palavra que nós temos aqui na segunda epístola, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Então, é a maneira de restaurar a disciplina, uma vez aplicada, deve, por parte da igreja, trazer o faltoso à plena comunhão posterior, após a disciplina, né? Para que ele tenha novamente força, ânimo e coragem para continuar servindo ao Senhor e fazendo isso com alegria. Agora sim, o tópico 3, ou o subponto 3, né, do tópico 3, que fala sobre as formas de disciplina bíblica, e aí sim, falando sobre a disciplina como um modo de exclusão. Exclusão, tópico 3 é o subponto 3. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, lá em 1 Coríntios 5:13. Ou leu 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Ou seja, nós merecemos, né, uma disciplina, como é que nós estamos andando. E o verso 13, Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Ou seja, aí está a exclusão, não é? E nós não estamos ouvindo mais isso também hoje. Lógico que há muitas tentativas, né, pastor? Para que a pessoa, né, se arrependa, para que se mantenha firme. Depois, não tendo condições, aí, infelizmente, deve-se partir para esta situação. Neste caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu,
e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18, está aí o texto aí na lição. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento. E vamos levar em consideração um membro fora do corpo. Se nós cortar um dedinho e separar ele do corpo, a destruição é fato. O sangue não vai circular mais, não é? Ele vai entrar em estado de putrefação. Então veja bem, esse está desligado, não é? Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil ou publicano. Então, quando chegar nessa fase, aí é terrível. Muito bem, só para ainda dar um reforço aqui, muitos que são contrários à exclusão de membros em pecado das nossas igrejas usam de forma errada o texto da epístola ou do evangelho que Mateus escreveu, capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30, que trata da parábola do joio e do trigo. Usam de forma equivocada a referência do texto quando é feita a sementeira, não é, do campo, e obviamente quem plantou trigo, mas de repente notou-se e prestou-se atenção que no meio do trigo também havia joio. Então os servos dizem assim, olha, foi o inimigo que fez isso, quer que a gente vá e arranque o joio? Aí o dono da propriedade diz, não, deixe do jeito que está, deixe, vamos crescer junto, vai chegar o tempo em que vai ser feito a ceifa, a colheita, e aí então o trigo a gente vai juntar em feixe, vai para o celeiro, e o joio a gente vai arrancar e ele vai ser queimado. Baseado nesta parábola, aqueles que são partidários de que não pode haver exclusão na igreja, usam esse texto inequivocadamente. Porém, como a revelação bíblica ela vai gradualmente mostrando as verdades para nós, nós vamos entender que posteriormente o próprio Senhor Jesus inspirando os seus servos, deixou para nós como é que as coisas devem funcionar na igreja. E até aqui, nesta lição, naquilo que nós já falamos aqui, fica muito claro que a própria palavra de Deus nos mostra que os membros faltosos precisam sim receber disciplina. O próprio texto que nós estamos nos referindo aqui, de Coríntios, aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5, é uma referência a respeito disso. E nós temos outros textos, não é? Paulo, quando fala a respeito daqueles que anteriormente eram seus obreiros, os seus auxiliares e que viraram pedra de tropeço no seu ministério e que também se perderam, não é? Veja que são pessoas que também sofreram por causa dos seus erros, por causa de seus pecados. Vamos lá, esse desligamento proposto, a exclusão, corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja, porque aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus e aquilo que é desligado na terra também é desligado nos céus. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. O processo disciplinar na Bíblia, inclusive, tem também orientações de como é que deve acontecer. É o caso de se apresentar as testemunhas, de dar condição para que a pessoa se defenda. E aí nós temos casos, né, de pessoas que, uma vez confrontadas com o seu pecado, acabam assumindo que de fato praticaram, que de fato fizeram. E aí temos grupos distintos. Temos aqueles que reconhecem o erro e que, uma vez que são disciplinados, eles perseveram pela fé que uma vez foi dada aos santos, buscam o caminho da restauração e da reconciliação com Deus, com a igreja, como também temos aqueles que, uma vez repreendidos, preferem sair e falar mal da igreja. Esses também certamente receberão paga por causa do seu próprio erro, não por causa da disciplina que sofreram, mas por conta do seu próprio erro, uma vez que erraram e não reconhecem o seu erro, preferem, assim como Satanás, jogar a culpa em terceiros. Mas cada um, na verdade, diz a Bíblia, dará conta de si próprio, não é? Agora, na igreja, precisa haver disciplina. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado anterior de bem-estar com Deus. Esta é
A realidade e a necessidade da disciplina é aquilo que nós estamos tratando aqui no ponto 3 desta lição. Agora vamos para a conclusão da nossa lição de número 8, a disciplina na igreja. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo, separado desse mundão aí, as coisas que estão por aí. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Ou seja, está lá o pecado e cada um faz o que quer, enfim, e não existe disciplina. Isso é um erro grave que está acontecendo. Muito bem, a disciplina então precisa acontecer. Agora, isso também não quer dizer que não há problemas, não é? Nas igrejas, porque as igrejas é onde estão pessoas. E é importante se destacar que as pessoas que estão na igreja são exatamente aquelas que reconhecem que são problemáticas e que precisam de Deus para viver uma vida de acordo com a vontade dele. São essas pessoas que estão na igreja, aqueles que reconhecem que de fato são pecadores, mas que precisam de Deus para viverem de acordo com o plano, com o propósito do Senhor para as suas vidas. E assim nós vamos perseverando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Encerrando a nossa aula de hoje, nós queremos aqui desejar que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, que tudo quanto você realizar no Senhor seja uma bênção e prospere para a glória do nome de Jesus Cristo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal CETADB no YouTube, ative as notificações para que você também seja avisado pelo próprio YouTube de quando nós fizermos aí as publicações de outros materiais de ensinos e de estudos da Palavra de Deus através do Centro Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, CETADB. E você vem conosco aprender a Palavra de Deus. Pastor Adovilson. Deus abençoe a todos. E olha lá, vocês podem acessar as nossas aulas, comentem, tá? E ore por nós oramos por vocês todos. E a vitória é nossa na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe você.